não tenha medo, você será grandemente recompensado. O teu galardão, em outra versão diz, será sobremodo grande. E aqui está a primeira razão pela qual você não precisa temer, não tenha medo, você será recompensado. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga, você será recompensado. Aleluia. Ô gente, eu olho para trás hoje, eu tenho 38 anos, e quando Deus me chamou para o ministério, eu era muito menino ainda, muito menino, e assim, eu vivia uns perrengues, quer dizer, as pessoas da igreja, óbvio, não me levavam a sério, eu era muito moço, eu era muito imaturo, apesar de eu sempre ser um pouco à frente, assim, enfim, mas eu era jovem demais, eu tinha lá 18, 19 anos, já estava envolvido, pregando na igreja, e eu tinha muitos medos, medo de não ser aceito, medo de que aquela aventura na qual eu me lancei, não desse certo, eu trabalhava com a minha mãe tinha um comércio, e chegou em dado momento, alguns amigos, todo mundo lá, eu vou fazer faculdade e tal, eu vou isso, eu vou aquilo e tal, e eu praticamente durante um tempo lá, já menino, estava tomando conta num período lá do estabelecimento onde minha mãe trabalhava, e então recebi um convite do meu pastor, já estava no seminário, para ir trabalhar na igreja, tempo integral. E obviamente que aquele passo que eu dei lá atrás, foi um passo difícil de aceitar, porque eu tinha medo de não dar certo, medo de me equivocar, medo de estar me lançando numa aventura horrível, mas essa palavra que Deus disse para Abraão, soou no meu coração e soa até hoje, dizendo para mim, vai valer a pena, vai ter recompensa, você trate de superar esse medo, porque eu sou Deus galardoador daqueles que me buscam, louvado seja o Senhor. Eu contei esses tempos atrás aqui, né, dos primeiros anos aqui da nossa igreja, quando eu e a Dani, enfim, trabalhávamos de madrugada ali numa empresa do lado da Hyundai, e a gente acordava 2 da manhã para preparar pão, lanche, café para a turma toda, e assim, a gente acordava 2 da manhã mesmo, 5:30 começavam a chegar as vans, os ônibus da empresa, o pessoal lanchar, e tinha que estar tudo pronto, e eu pregando, a gente alugou um imóvel, começamos a reformar, e eu me lembro de um dos dias, eu falei, tem pouco tempo aqui, que o pessoal da CPFL foi ligar lá, a gente deixou as portas do salão que a gente tinha acabado de alugar, meio aberta, jogamos 2 papelão assim, um de um lado, outro do outro, e a gente deitou um pouco à tarde, eram umas 3 e pouco, esperando o cara da CPFL vir para ligar, isso foi 2013, e sabe, o corpo tremia por dentro, de cansaço, e muitas vezes surgia esse questionamento, será que vai valer a pena? As emoções diziam muitas vezes que não, os críticos diziam muitas vezes que não, mas o céu dizia, grande será a tua recompensa. Então não tenha medo, vai valer a pena. Olha o que o Senhor disse para Paulo, quando Paulo, preso, está vivendo um momento difícil do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele, Atos 23:11, na noite seguinte, o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse, gente, você já imaginou o seguinte, você viver uma experiência dessa, de uma aparição divina para você? Já parou para pensar uma coisa dessa, não? Como é que você se portaria? Ou que mensagem Deus talvez trouxesse para você? Deus não perguntou para Paulo,
o que ele queria. Deus não disse para Paulo, você tem 3 pedidos. Não, olha a palavra de Deus para Paulo. Tenha coragem, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito ao povo em Jerusalém, você também deve testemunhar em Roma. O que é que Deus está falando para Paulo? Paulo, você tem um destino, você tem um lugar onde você irá chegar, e eu quero dizer para você que você chegará exatamente nesse lugar. Agora, depois se você tiver a curiosidade, leia em casa o que acontece a partir do capítulo 24 em diante de Atos dos Apóstolos. Como é que foi essa viagem, gente? Teve momentos dessa viagem que teve um tufão, um vendaval. Eles ficaram 14 dias sem saber se era dia ou noite, por causa da fúria do mar. Teve momentos onde as pessoas tinham que segurar em tábuas, porque o navio se dissipou. Eles dão numa ilha. Eles chegam lá na ilha, é inverno. Paulo chega, fala, vamos fazer uma fogueira. Na hora que ele está lá botando os gravetos, uma serpente pica Paulo. E as pessoas esperam ele inchar e morrer. Tem gente que já o acusa, dizendo, esse cara é assassino, porque a justiça não o deixa viver. Mas em meio a tudo aquilo, Paulo tinha de Jesus uma palavra: tenha coragem. Eu não sei em que projeto você se meteu esses dias. Talvez você começou um negócio novo e veio essa pandemia. Talvez você idealizou algo, talvez, eu não sei, você disse sim e agora você está com medo. A palavra do Senhor para você é: tenha coragem, enfrenta o medo, porque você será recompensado. Hebreus 10:35 diz o seguinte: portanto, não percam a coragem. E qual é a razão pela qual a gente não deve perder a coragem? Pois ela traz uma grande recompensa. Ela traz uma grande recompensa. A coragem premia as pessoas que assumem ela como postura de vida. Vai valer a pena.